Há palavras que, de tanto serem usadas, acabam sendo consumidas pela inflação da loquacidade. Se fala demais, se usa muito essa palavra e se perde então o seu significado valioso, aquilo que tem de mensagem principal. Aí cada um já se vê na liberdade de aplicar essa palavra num conceito diferente. E aí já começa a se explicar de modo diferente, já não se fala, às vezes se fala de um jeito, o outro entende de modo diferente, fica aquela confusão. E uma dessas palavras que vivemos atualmente nessa dificuldade é exatamente a palavra amor, né? Porque às vezes uma pessoa pode, quando eu falo essa palavra, pode entender algo totalmente diferente do que eu estou querendo transmitir. Talvez agora mesmo cada um de vocês pode entender de modo diferente. Quando se fala de amor, pode-se entender uma caridade, um desviver-se, um sentido que é verdadeiro, crescido, aumentado pelo cristianismo, ou entender no sentido mais raso, simplesmente uma estima, ou às vezes até um conceito mais básico, elementar até, simplesmente de ter um prazer daquela convivência com aquela pessoa. E aí vai se perdendo, e às vezes se pode dizer que por amor que fulano assassinou o outro, pelo menos não foi amor esse que foi, né? Mas começa a ter as várias deturpações dessa palavra. E eu queria que nós, hoje, reforçássemos o sentido cristão profundo dessa palavra, que veio no cristianismo revolucionar. O ágape, que é uma tradução mais utilizada do grego para o amor, é uma daquelas palavras que encheu-se de conteúdo com o sentido cristão e que nós vivamos esse sentido cristão verdadeiro, do amor verdadeiro. Vamos lá, então essa é a ideia, e quando nós escutemos então o amor no sentido cristão, que a gente entenda nesse sentido que espero conseguir transmitir. Tem o seu valor também, e nós veremos mais adiante nesta meditação, tem o seu valor também para nos ajudar a vencer muitos defeitos espirituais. Um deles que claramente vem à tona é para vencer a nossa preguiça. Não é à toa que o verbo latino para a qualidade contrária à preguiça diligência é a qualidade contrária à preguiça. E o verbo latino da sua origem de diligência é diligo, que significa amor. Ou seja, dá-me um amor que me faça vencer a preguiça. Um amor verdadeiro é que faz o que eu vença a preguiça. Quando você tem uma estima, você tem alguém por que se sacrificar, eu me sacrifico e venço qualquer preguiça, porque tem esse ideal que eu vejo. Esse é o sentido profundo da palavra amor, que me faz vencer qualquer dificuldade, qualquer preguiça. Já veremos isso mais adiante. Agora, voltemos, a palavra amor, no sentido cristão, revolucionou de fato a antiguidade. Os cristãos eram um só coração e só uma alma. Vendiam seus bens, ajudavam uns aos outros, viviam esse amor que não se tinha notícia na antiguidade. Como era a justiça que se vivia na antiguidade, mesmo entre os judeus? Era o olho por olho, dente por dente, que já foi até uma evolução da vingança antiga que viviam os povos mais primitivos. Você então me cometeu uma justiça, então eu cometo duplamente contra você. Uma para ficar igual àquela injustiça que eu julgo que recebi, e o outro tanto por danos morais. Mas eu que decido quanto, eu faço na hora lá. E aí o outro, sentido lesado de novo, se vingava e ficava uma lei da vingança sem parar. Famílias que tinham guerras homéricas entre si e que duravam então gerações e gerações,
Então, se você roubou meu camelo, então eu roubo 5 camelos de você e ainda mato o seu irmão. Aí você matou meu irmão, então agora eu me vingo dos seus pais. Aí foi aquela confusão. E até que se chegou olho por olho, dente por dente. Peraí, então se foi só um camelo, então agora é outro camelo. Se for tal, é só qual? Cortou um dedo, então corta o dedo do outro. Então fica só esse modo. E vem Cristo e nos diz: amai os vossos inimigos. Isso causa um desconcerto. Desconcerto na antiguidade. Amai os inimigos. Mas como, né? Mas o inimigo quer o meu mal, né? Isso é fraqueza. Se eu cedo para esse meu inimigo, ele vem e me domina. Amai os nossos inimigos. E Cristo não só falou, mas fez. Isso que causou o desconcerto maior ainda. Na cruz, com os braços abertos, disse aquelas palavras tão maravilhosas que tem que servir para nós quando sentamos qualquer ofensa contra nós. Porque Cristo é que sofria a maior ofensa, estava lá com os braços abertos e sofrendo horrores. A sua mãe sofrendo e às vezes o que mais nos faz sofrer é ver uma pessoa querida sofrendo. E Cristo sofrendo horrores, vendo a sua mãe sofrendo, vendo ele sofrer. Então aí um ciclo de sofrimento grande, ainda mais considerando Cristo, perfeito Deus, mais sensível ao sofrimento, sendo perfeito Deus, perfeito homem. Então, mais sensível às mazelas da humanidade, ele mesmo sendo homem. E naquele momento, que diz Jesus? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Palavras impressionantes. E Cristo que oferece esse perdão para aqueles que estavam lhe condenando. E naquele momento podemos entender cada um de nós, que de certa forma estávamos lá e Deus então olha com misericórdia para cada um de nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa atitude de Jesus é uma bofetada na cara daqueles que viviam na antiguidade, no olho por olho, dente por dente, mais ainda daqueles que viviam além da vingança. É um momento, então, agora, no meio da nossa meditação, que nós, nessa primeira ideia, meditemos. Como é a minha atitude? Eu estou, agora mesmo, em uma atitude de vingança para com alguém? Agora mesmo, estou numa atitude de olho por olho, dente por dente, que eu tenho que ir atrás, isso aqui, que eu sofri essa injustiça, essa coisa, essa outra? Não será que eu, em alguma situação, seja ela onde for, na minha família, na vida profissional, na escola, na universidade, eu estou disposto a viver esse Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Às vezes, pode ser que não me venha nada na minha cabeça que gere alguma grave, esqueci, tal. Mas é bom que nós gravemos essa atitude de Cristo no nosso coração para saber, esse é o verdadeiro amor. Não é uma fraqueza, porque com aquela atitude Jesus ficou acima daqueles que o condenaram. Cristo, com aquela atitude, mudou a humanidade antes e depois de Cristo. O seu amor que virou exemplo para tantos. Não se trata que nós não defendamos quando há um ataque contra nós, mas o amor supõe, além de ser proporcional a essa defesa, procurar ainda entender o outro. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E os primeiros cristãos foram imitando esse exemplo de Cristo, e conta os Atos dos Apóstolos, essa frase é tão bonita. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, dividiam-nos
por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração. É claro, ali é o começo do cristianismo e as pessoas se conheciam. Não quer dizer que eu tenho que me expor assim, então vou abrir aqui meu apartamento para toda a vizinhança e tal, né? Às vezes pode ser que isso cause até um efeito contrário. Mas que eu me faça um exame. Não será que eu estou fazendo até o contrário, me fechando demais e não me dispondo para ajudar aqueles mais próximos, aqueles que eu conheço, aqueles que são parentes? E daí já vou dando esse exemplo de Cristo. Então, tá aí a primeira ideia, né? Essa ideia dessa caridade que é uma revolução proposta para Cristo de amar os inimigos, que não é uma ingenuidade, nem sequer um mecanismo só da antiguidade, é para agora, para a minha vida agora. O que eu posso fazer para talvez promover essa atividade de abertura para o próximo? E comecemos por mais próximos, aqueles da minha família, que talvez eu possa estar um pouco mais distante, aquele parente que eu tenho próximo e que eu posso manifestar essa minha amizade, essa minha estima maior. Às vezes até a minha avó, que faz tempo que eu não ligo, deixa eu ligar para minha avó para conversar com ela. É aquela tia-avó distante. É isso, de aproximar aqueles mais próximos. Não, mas é que a última vez que eu fui na minha tia-avó, ela me tratou mal, então agora a vingança, vou dar um gelo nela. Então a gente está vivendo isso aí. Estamos vivendo sem querer, olho por olho, dente por dente. Bom, esse é o primeiro ponto. Passamos ao segundo, para purificar esse conceito do amor. O primeiro era esse, então, que é essa disposição para amar os inimigos que Cristo nos ensina. A outra, o verdadeiro amor é a disposição ao sacrifício. E isso entendemos, se a gente olha que a pessoa que ama mais, em geral, é aquela pessoa que se sacrificou pela outra, nossos pais, que cuidaram de nós quando pequenos, e vai aumentando essa estima. Quanto mais trabalho a gente deu, mais a gente ajudou nossos pais a nos amarem. Não quer dizer que a gente tem que dar muito trabalho para nossos pais, não, hein? Mas em geral, quanto mais houve esse sacrifício, mais aumentou essa estima. E essa é uma escola para nós, que nós ofereçamos também em retribuição esse amor aos nossos pais. É isso que os pais mais querem, o sacrifício por eles agora, em retribuição ao sacrifício que tiveram e continuam tendo para conosco. Tem um prêmio Nobel de literatura colombiano. Interessante, na América Latina tem um outro país que tem prêmios como este. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, precisamos conseguir atrás do prejuízo, né? Mas então esse prêmio Nobel de literatura, Ernesto Sábato, ele quando ganhou o prêmio, estava no auge da sua carreira de escritor, tinha já engatilhado alguns livros para escrever e que tinha chance de ganhar mais prêmios. E é justo quando a sua esposa contrai uma doença muito grave, e ele abandona a escrita, pelo menos para aquele momento, para cuidar da esposa que está muito doente. E se retira, ele que participava de ciclos literários, conferências, escrevia articulista, saiu de cena pública para poder cuidar da esposa. E ficou assim durante 10 anos, porque foi o tempo da doença da esposa, durante muito tempo ficou cuidando dela e abandonou a carreira dele. Quando falece a esposa, já dessa doença que era muito grave, depois desses mais de 10 anos, ele escreve um poema para a esposa, muito sentido por todo aquele tempo que dedicou a ela e que ela tinha falecido. E a essência do poema é muito bonito, porque dizia: quando você nada podia me dar, a esposa estava doente, não podia lhe ajudar em nada,
foi os anos em que mais eu te amei. Impressionante, um homem que experimentou esse amor, sacrificou a sua carreira, sacrificou aqueles anos de poder brilhar, ganhando outro prêmio Nobel, para cuidar da esposa. E não se arrependia, porque foi o momento em que ele mais cresceu no amor. Teve disposição de sacrificar pela esposa com quem tinha se casado. Que diferença, às vezes, que a sociedade vai se propondo e às vezes cai no nosso imaginário, a gente vai pensando, eu tenho direito a ser feliz, se está um pouco mais difícil, abandona. Né? Na Grécia Antiga, o começo, a grande honra que tinha entre os soldados gregos era não deixar nenhum soldado no meio do campo de batalha abandonado, sem dar um enterro verdadeiro, e recuperar não só o soldado, mas o escudo do soldado, né? Que era um símbolo, né? O soldado que estava na guerra e faleceu, se recupera o corpo do soldado, se enterra dignamente, se recupera o escudo, né? Porque é o troféu, ele lutou com esse escudo, devolva esse escudo para a família, o corpo, o enterro e o escudo, a lembrança do soldado. Quando a Grécia entrou em decadência, começou já a decadência dos gregos e já apareceu na literatura, né? As sátiras e as zombarias. O que vale um escudo? Deixa o escudo para lá. O que vale um corpo morto? Ninguém precisa do corpo morto. Que morra, se já morreu, que fique lá mesmo. Eu que salvo a minha vida, escapo aqui, eu vou arriscar minha vida para salvar um escudo, que é um pedaço de metal, deixo lá. Arriscar minha vida para enterrar um corpo, deixa lá que a natureza já vai se fazer por conta própria já. E foi exatamente o começo do triste fim daquele Império Grego, porque já queriam justificar aquele símbolo que mostrava o amor. De fato, aquele escudo não era nada, era um pedaço de metal. O corpo daquela pessoa já morto, objetivamente, era só carne, mas representava um amigo, um companheiro do combate. Aquele escudo era um troféu que valia a pena recuperar se fosse possível, mesmo com sacrifício, para entregar para a família. Mostrava a unidade que tinha aquele exército grego. Mas quando se perdeu esse sacrifício por esses símbolos, foi quando se perdeu, então, a estima uns pelos outros, e como entrou já em derrocada final, aquele Império Grego. Nos ajuda a pensar, a disposição do sacrifício. Esse é o que Deus fez por nós na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Palavras de Cristo, já nos mostrando como é o amor que ele viveu e nos ensina a disposição ao sacrifício. Quem não tem disposição ao sacrifício e não se sacrifica, esse não ama. E aí vem então, estamos aprendendo um conceito, reforçando e vendo para a nossa vida. Vimos no primeiro, olhamos agora nesse segundo. Eu tenho disposição ao sacrifício pelas pessoas que eu amo? Como é a minha disposição ao sacrifício para meus pais? Como é a minha disposição ao sacrifício para minha namorada, se eu estou namorando? Como é a disposição ao sacrifício? Ou seja, sou capaz de me sacrificar, sair daquela minha zona de conforto, sair daquele meu gosto para agradar a pessoa amada? Ou muitas vezes fico manipulando, forçando para que na convivência faça a minha vontade. Eu quero muito ir naquele show e vou forçando, manipulando até conseguir aquilo que eu quero. Às vezes, caímos nessa armadilha da manipulação, que não é amor, porque vamos forçando para realizar sempre a nossa vontade. E quando não se realiza, aí vem o esperneio da criança birrenta, que não foi atendida naquilo que esperava, e então grita, esperneia, e pensa que não foi amada, não foi estimada, que não gosta. Senhor, podemos dizer agora, Senhor, estamos aqui conversando também com Deus, claro, me ajuda a que eu não fique como uma criança birrenta na minha vida, mas que eu tenha essa disposição ao sacrifício. É esse sacrifício que vai me crescer no amor verdadeiro.
aquilo que o Senhor viveu e deu a própria vida por nós. O amor verdadeiro supõe essa entrega. E às vezes eu não quero me entregar. E se eu não me entrego, ninguém também vai se entregar por mim. Eu vou ter esse triste fim de amargar, pelo meu egoísmo grande, um abandono grande. Não quero, Senhor, ficar abandonado. Quero ter essa companhia dos meus amigos, companhia das outras pessoas, que eu me sacrifiquei por essas pessoas. Às vezes se vem essa questão, poxa, eu me sacrifico, eu vou procurando ter estima para os outros e depois não vou ter a contrapartida. Será que vão me estimar? Será que vão se sacrificar por mim? Se eu me sacrifico para os outros, já foi ganho, mesmo que não tenha a resposta do outro. Porque o amor não é utilitarismo. Se eu tenho essa disposição ao sacrifício, essa é o que vale, porque isso já me faz melhor. Não é que o outro tenha que também se sacrificar por mim, embora, a maioria das vezes, só porque eu me sacrifico, a outra parte também se sacrifica. Mas mesmo que a outra não se sacrificasse, eu já tenho um ganho, porque eu não caí na magia do egoísmo. Eu gosto sempre de lembrar aquela conversa que eu tive com a criança anos atrás, porque com aquela conversa me dizia aquele moleque que estava fazendo aula de futebol, a escolinha de futebol, ele me dizia: padre, aprendi agora o valor da marcação homem a homem. Você vai na escolinha de futebol, tá, vamos treinar aqui, fazer o treino, cada um marca cada um. Né? Então, não tem posição, zagueiro, atacante, lateral, não. Cada um, você escolhe um e já se define no começo e você gruda naquele cara e não sai dele. Corre muito mais, mas funciona. E aí me dizia aquele rapaz: olha, será que não dá para aplicar isso na vida? Minha mãe fica falando para eu ficar de olho no meu irmãozinho, cuidar. Não, cada um marca a si mesmo, pô. Cada um pensa em si, ninguém vai ficar esquecido. Pô, que esse negócio de ficar perguntando com os outros, cada um fica preocupado com si mesmo e resolve. Não precisa ficar pensando nos outros. Vamos pensar em si, cada um pensa em si e resolve. Sem querer, aquele rapaz tinha criado uma teoria para justificar o seu egoísmo muito grande. Queria pensar só nele mesmo. Eu quero me livrar da minha, quero pensar e tal. E perguntava: quantos irmãos você tem? Aí se complicou lá, contando comigo? Não. Então, mas olha, quantos são? Então, são 5, mas o pai e a mãe 7. Ok, então perfeito. Então 7 na sua família. Então pensa o seguinte: se todo mundo pensa em te ajudar, tem 6 pessoas pensando em você. Você sai ganhando se você fica só você mesmo pensando em você. Ficou pensativo, a pessoa, opa, não. Mas depois disse: mas todo mundo tem que estar nessa jogada, se alguém falhar eu já me dou mal. Não, mesmo que metade das pessoas pensam em te ajudar, já é 3. Claro, você também tem que pensar nos outros 6. Mas você vai sair ganhando, porque você treina no amor. E é isso, às vezes nós pensamos, racionalizamos com o nosso egoísmo, pensando que se eu me dedico a pensar no outro, da minha família, naquela outra pessoa, se eu até me sacrifico, eu vou sair sempre perdendo. Tem que salvar a minha, eu tenho que garantir aqui, porque se ninguém pensar em mim, já era, né? Será? Façamos um teste, até animo vocês. Fazem o teste do amor deste mês. Damos um mês em que eu vou pensar mais nas pessoas da minha família, vou tentar me doar mais, vou tentar viver isso que Cristo pediu. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Depois de um mês, olhemos para trás se fomos mais felizes. Sacrificamos mais, é verdade, sofremos mais com uma pena de um amigo que a gente se interessou, mas vamos ser com certeza mais felizes. Muitos problemas se resolvem simplesmente olhando a perspectiva do outro, que tem talvez muitos outros problemas maiores do que o meu. Tentando resolver o dos outros, já resolvo os meus. Maravilhosa a atuação do cristão quando imita Cristo na sua vida. Bom, avançamos para o último ponto. Só podemos crescer no amor com a ajuda divina. Último ponto, o amor verdadeiro só se cresce passando pelo amor humano. Essa é a última mensagem que eu pensava. A caridade com Deus vai junto com a caridade com o próximo.
uma afirmação já muito conhecida para nós, já utilizada aqui, mas quero reforçar agora nesses últimos momentos. É preciso, se eu quero crescer no amor, olhar para esse meu amor divino e através dele ver como vai esse amor humano. E olhar para o amor humano e ver como vai o amor divino, um puxando o outro, num ciclo virtuoso. De maneira que, se eu penso assim, o meu amor para os outros é bom, mas eu não vou à missa, eu não pratico nada, não faço nenhuma oração e tal, é que seu amor aos outros é também muito limitado. E vice-versa também. Se eu falo, não, eu amo a Deus, eu vou à missa, eu até vou à missa diária e tal, mas é um egoísta mãe do bonde, não ajuda nada em casa e tal, a sua missa é inútil. Tem que rever como você está fazendo suas orações, porque quem cresce no amor a Deus, em prática de amor, naturalmente Deus vai ajudando para que cresça em doação aos outros. É um puxando o outro. E se falha um é porque está falhando o outro. Talvez tenha só uma casca de prática, mas está faltando. Então, às vezes eu gosto de sugerir, se eu quero medir meu amor a Deus, é mais fácil a gente olhar como vai o nosso amor aos outros. Como vai essa minha disposição a ajudar as pessoas que eu convivo mais, a me interessar mais por aquelas pessoas, saber das suas penas. Eu conheço os amigos da minha sala. Sei que alguém talvez esteja um pouco mais triste hoje e percebi quando entrei na sala. Quem conhece o amigo verdadeiro, ele vai tendo estima e conhecendo todo mundo, de maneira que, mesmo que o amigo não diga nada, ele já entendeu, sacou que tem alguma coisa. E depois, com jeito, vai descobrir que é para poder ajudar esse amigo. Também não vai fazer como repórter, né? Chega lá para o amigo, o que aconteceu? Né? O que você está sentindo? Né? Não vou fazer essas perguntas assim que invadem um amigo. Mas eu vou conversar com ele de jeito e ele acaba soltando o que é que está lhe preocupando. Não fiz aquela entrevista assim, senão a pessoa se sente acuada e vai dizer, não, está tudo bem. Mas não está tudo bem, mas aí não vou conseguir ajudar de verdade. Né? Então, como é bom que eu vou entendendo, na hora que eu chego, olha como eram os santos. São José Maria, uma vez, ele apresenta uma foto da galera do centro. Imagina, é como se a gente saindo daqui, vamos tirar uma foto, sei lá, quando temos um churrasco aqui, a gente tirou uma foto, e aí tiramos essa foto. E aí, alguém que foi para Roma encontrou-se com São José Maria e mostrou a foto para ele. Né? A foto revelada, aquelas fotos antigas na época dele. Né? Se fosse hoje, mostraria no tablet, né, a foto e tal, sei lá, mas mostraram lá uma foto revelada, assim. São José Maria olhou com atenção aquela foto e perguntou, como é que está a fulana aqui? Ele não conhecia ninguém na foto, porque ele nunca tinha ido naquela senta, mas ele olhou a cara daquela pessoa, como é que está essa pessoa? Não, padre, acho que está bem, tudo bem, estava lá nesse dia, tiraram a foto. Depois manda a minha bênção para ela, mas pergunta como é que ela está. E aí depois para perguntar, ela estava passando uma depressão, estava com dificuldade, ninguém sabia. São José Maria olhou para uma foto e já... Impressionante. E eu sou capaz disso, às vezes, quem ama, às vezes é só com um olhar, já saca. Né? Claro, é a união com Deus que tinha São José Maria, isso é verdade, mas às vezes eu preciso ter esse maior estima para as pessoas que eu convivo e eu vou conseguir ajudar melhor. Às vezes com um olhar, com uma conversa breve, eu já consigo muitas coisas. O São Thomas More, quando a sua filha resolveu convidar para que o pai conhecesse o namorado, a filha estava com um pouco de receio, porque a filha era o primeiro namorado da filha e a filha tinha achado um namorado protestante. Olha só, no começo do protestantismo na época, a filha já tinha achado um namorado protestante, né? E o pai muito católico, e a filha então ficou preocupada, será que vai achar meu pai e tal? E aí então convidou para o jantar, veio o namorado, mas não contou para o pai que o namorado era protestante. Tudo bem, então tiveram um jantar, aqueles jantares longos, da antiguidade inglesa da época lá, século XVI. E aí no dia seguinte a Meg, né, que era a filha, pergunta pro seu pai, o senhor gostou do Roper? Era assim um
o namorado, chamava assim. E sim, eu gostei, minha filha, muito simpático. A gente conversou muito lá sós depois, lá do jantar e tal. E aí finalmente ela sentiu coragem, né? E contou: pai, mas não sei se o senhor sabe, mas ele não é católico. E aí o Thomas More conta para a filha: eu sei, minha filha, a gente conversou ontem, inclusive ele aceitou umas aulas de doutrina que eu vou começar a dar para ele e tal, né? Ela estava preocupada, o pai já estava voltando já, estava já preocupada, né? E é impressionante que a principal aula de doutrina que o Thomas More deu foi morrer Marte, né? Porque aquilo tocou tanto o coração do Roper, que de fato se casou com a Meg, que quando morre o Thomas More, ele se torna católico de verdade e é o primeiro biógrafo do Thomas More, né? Olha só, né? Escreveu a biografia do sogro, né? Olha só, ele teve estima pelo sogro, olha só, impressionante, né? Ele escreveu, né? Foi uma das primeiras biografias foi a dele. E é isso, né? Esse amor que desvive, que se dá e que depois consegue muito mais. Vamos terminar nossa meditação, já passou o tempo. Maria Santíssima, a Senhora nos ajude a desenvolver esses aspectos do amor que vimos. São pinceladas, mas que nos ajudam a viver esse amor verdadeiro, um amor que se dispõe ao sacrifício, né? Que não, então, olha para trás. O amor que ama a Deus e depois com esse amor a Deus é que ama o próximo, como víamos por último, né? Esse amor verdadeiro, que não é uma caricatura, mas esse amor que se entrega a si mesmo. Maria Santíssima, assim a Senhora viveu, amando o seu Filho. Ajude-nos, então, a entrar nessa escola de amor e experimentar essa alegria muito grande.